Alô você! Olha aí, que alegria estarmos juntos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição 12, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Fique comigo até o final, porque esta lição vai fortalecer sua fé, sua oração e sua comunhão com Deus. Pegue esta maravilhosa visão. E vamos direto, né? Aqui chegamos, portanto, à lição de número 12. Lição de número 12, uma lição poderosa, uma lição maravilhosa. Estamos chegando também já aí para o final do nosso trimestre 2025, né? São as duas últimas lições, estamos finalizando mais um trimestre. O tema é profundo e essencial. O espírito humano e o espírito de Deus. Aqui nós vamos entender como Deus age no mais íntimo do nosso ser. E já aqui em Romanos capítulo 8, verso 16, que é o nosso texto áureo, que diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui está a base da certeza da salvação. Não é sentimento, não é emoção, é o testemunho do Espírito no nosso espírito. E a gente já passa direto para a verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo e edificando. Olha que coisa! E produzindo o seu fruto, evidentemente, em nós, né? E aqui a gente já consegue ver na verdade prática que a vida cristã verdadeira é resultado desta atuação contínua do Espírito Santo. Essa é uma ação direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em Romanos, capítulo de número 8, os versos de número 14 ao 16, e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, e também nós temos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos ler, portanto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, jamais, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus, que maravilha esse texto sagrado, esse texto maravilhoso. E vamos então para a nossa introdução. Aqui é muito importante porque nessa lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação, pelo orar em língua e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Vamos ver como é que está dividida a nossa lição hoje, meus amados irmãos. Nossa lição, meus amados, está dividida em 3 tópicos, né? Primeiro tópico, a obra inicial do Espírito, né? Consciência e fé, a pedagogia do Espírito, a renovação da mente, voz e luz. No segundo tópico, meus amados, nós temos testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito. Glória a Deus. No segundo tópico, o Espírito intercede. No terceiro e último tópico, edificação e fruto do Espírito, nós temos o Espírito ora bem e o ápice da vida cristã. Bom, vamos então para os objetivos da nossa lição. Objetivo número 1 é ensinar
como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida cristã, despertando a consciência e gerando fé, ensinando as verdades divinas. Quando nós vamos para o segundo ponto, nós temos mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Quando nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do Espírito, que representa o ápice, né? Que representa aqui, meus amados irmãos, o ápice, portanto, da vida cristã. Vamos lá. A obra inicial do Espírito. Bom, alô você. A ação do Espírito Santo, e aí a gente começa falando sobre a obra inicial do Espírito em consciência e fé, né? Consciência e fé. A ação do Espírito começa em nossa consciência, despertando-nos da culpa, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. É a primeira coisa. Jesus falou sobre essa obra do convencimento da seguinte forma: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Opera-se, então, a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. E aqui já, nesse ponto inicial que nós temos aqui, né, que é a obra inicial do Espírito Santo, tudo começa com a ação do Espírito Santo. Ele desperta a consciência do pecador, remove a incredulidade e gera fé pela palavra. Quando o Espírito age, o espírito humano que estava morto é vivificado. Isso é o novo nascimento, isso é regeneração. E quando a gente está falando sobre consciência e fé, nós estamos dizendo o seguinte: Jesus disse que o Espírito convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito expõe o pecado, mas também aponta para Cristo. A fé não nasce do esforço humano, nasce da ação do Espírito por meio da palavra. Isso é muito poderoso e glorioso. Agora vamos para a pedagogia do Espírito, né? Pedagogia é a arte de ensinar, a forma de ensinar, a didática, né? Eu, pela misericórdia, sou formado também em pedagogia. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É importante entendermos que depois da regeneração o Espírito passa a nos ensinar. Ele é o mestre interior que nos guia em toda a verdade. O Espírito não cria nova doutrina, ele nos faz compreender aquilo que Deus já revelou pela sua palavra. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que é a renovação da mente. Devemos, evidentemente, estar em constante contato com o Espírito de Deus para que, com a mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração, a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais, das quais trataremos na lição que tratamos na última lição, sobre as disciplinas, espirituais. Isso aqui é muito importante, porque pega essa visão. Uma vida no Espírito produz uma mente renovada. Glória a Deus por isso. Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. O Espírito molda nossos pensamentos e nossas decisões. Glória a Jesus.
Agora vamos para o nosso último subtópico do primeiro tópico, que é voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece as questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Alô, você, o Espírito fala ao nosso íntimo e ilumina os olhos do coração. Ele gera paz, entendimento e direção. O Espírito nunca fala contra a palavra, ele confirma a palavra. E aí a nossa sinopse, que é o nosso resumo, né, do primeiro tópico: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente. Glória a Deus, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é testemunho, intercessão e edificação. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso gera segurança e identidade espiritual. E mais, o Espírito intercede por nós quando não sabemos orar. Quando não sabemos orar como convém. Então vamos para o nosso primeiro tópico aqui. O Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do crente, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Glória a Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Isso aqui é muito interessante porque o Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Glória a Deus. Romanos 8 nos mostra que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ele ora em nós e por nós, alinhando nossas súplicas à vontade de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? O Espírito intercede, né? O Espírito de Deus, ele intercede por nós, né? Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, que é a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia! E agora o nosso terceiro e último tópico, ou melhor, a sinopse, né, do nosso, porque nós temos apenas dois tópicos nesse segundo tópico, que é: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, né, edificação e fruto do Espírito. Edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. Glória a Deus. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Mesmo assim, nós somos edificados. Quando oramos em línguas, o nosso espírito ora bem, é claro, né? Mesmo sem entendimento, vamos ser edificados. E o Espírito produz em nós o fruto que revela o caráter de Cristo. Glória a Deus. Nosso segundo subtópico, né, do terceiro tópico, outra é o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo
no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia. Então, portanto, é uma progressão espiritual, podemos assim dizer, dia a dia. É por isso que muita gente, às vezes, critica alguns cristãos que estão ainda no processo de transformação. Ele ainda não foi totalmente transformado, ele está no processo. E tem muita gente que acha que a vida cristã é um fast food, é uma comida rápida. Não, não é assim, não funciona assim. Pelo Espírito do nosso Deus, nós somos santificados. Mas isso é dia a dia, é passo a passo. Glória a Deus. E alô você, o fruto do Espírito é o ápice da vida cristã. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Viver e andar no Espírito é produzir os frutos do Espírito. Tem muita gente que tem muita lábia, tem muita fala, mas tem pouco fruto. Jesus deixou bem claro que pelo fruto conhecereis as árvores. Não adianta somente falar, é importante produzir frutos. E a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito de santificação, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso sim é viver e andar no Espírito. E aqui nós chegamos à sinopse do nosso terceiro e último tópico. A oração em línguas edifica o Espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. E aí nós estamos chegando à nossa conclusão, né? Mas eu não posso deixar de pedir a você que, por favor, deixe o seu like, né? Por favor, por amor de God, como o pessoal tá pegando bem aí minhas brincadeiras, né? Por amor de God, né? Tenha pena aí de mim, por favor, e se inscreva aqui no nosso canal. E eu aproveito para pedir a você que se inscreva. Você ainda que não fez, né, a sua inscrição aqui no canal, se inscreva no canal, né? Não custa nada, solta o like, alô você, comente, compartilhe, clique no joinha, meus irmãos. Muita gente assistindo e pouco gostei. É difícil a gente trabalhar e não sermos correspondidos. Nos ajude aí, irmãos. Clica no gostei, tá bom? Clica aí no gostei, se inscreva no canal, nos ajude. Se você ainda não conhece o Chile, tá na hora de começar a se programar. Estamos chegando ao final de 2024 e 2025 vem aí como páginas de um livro para nós escrevermos. O que você vai escrever? O que você vai fazer de 2026? Depende de você. Que tal uma viagem, tá? Para o Chile, coisa boa, coisa muito boa. Viajar é mudar a roupa da alma. E tem muita gente que está precisando mudar a roupa da alma fazendo uma viagem. A viagem vai renovar você, vai renovar o seu ânimo e você vai ter aí experiências bem interessantes. Vamos lá para o final da nossa aula, é a conclusão. Conclusão, é Cristo quem proporciona esta profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16, verso 14. E aí nós finalizamos mais uma aula, né? A lição de número 12. O Espírito Santo atua do início ao fim da vida cristã. Ele desperta, ele regenera, ele ensina, ele intercede, ele edifica e santifica. Busque andar no Espírito todos os dias. Pegue esta visão e viva esta grande verdade. Que Deus abençoe a você
e que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula. Estaremos juntos, se Deus permitir, em 2026. Ainda temos mais uma aula e vamos estar compartilhando com os irmãos.